Saudações e bem-vindo. Hoje queremos conversar sobre o mundo da ciência. Para isso convidamos uma cientista, uma pesquisadora moçambicana. Seu nome é Alsácia Atanásio. Doutora Alsácia Atanásio, é bem-vinda à família Mídia Mais. Bom dia, obrigado pelo convite. E para começar, cumprimentar os telespectadores E os ouvintes da os Rádio Mais ouvintes também. Da Da Rádio Mais, sim senhor. Doutora, vamos começar assim. Pode nos dar em breves palavras o seu bilhete de identidade? Quem é a doutora Alsácia Atanásio? Onde é que nasce? Não lhe vamos perguntar a idade, para não quebrar a tradição. Sim, Alsácia Atanásio é uma cidadã que nasceu de pais provenientes de Zandamela, província de Inhambane. Na altura, os meus pais já viviam em Maputo, mas porque o meu pai quis garantir que a minha naturalidade fosse em Zandamela, quando a minha mãe estava grávida, mais ou menos de 8 meses, mandou-lhe para Zandamela. Nasci lá e quando tinha 1 mês de idade, ela voltou para a sua casa aqui em Maputo. Então, eu nasci em Zandamela, sou irmã de 7, somos uma família de 8 irmãos, sou a terceira dessa família de 8 irmãos. E a minha mãe sempre foi camponesa, agora já reformou. E na altura o meu pai era polícia. Polícia do período colonial. Sim, Polícia de Salvação Pública, sim. Como é que foi a sua infância? Eu cresci quando nós tínhamos... Eu recordo-me que a minha mãe, quando foi para Zandamela, para eu nascer, vivia em São Garcia. Porque na altura, antes do meu pai ser polícia, era guarda da fronteira, em São Garcia. Eu recordo-me que vivemos lá e em 68 construíram, portanto, no bairro de Inhagoia, transferimos-nos de São Garcia para Inhagoia. Lá tive uma infância como outras pessoas, outras crianças têm. E iniciei lá os meus estudos no bairro de Inhagoia, no ensino particular, na escola do professor João. Quem é de Inhagoia conhece muito bem, muitos de nós passamos por ele. E isso em 70 e 71. Só que depois disso, os meus pais transferem-me para a escola oficial, que é na escola primária do Jardim. E lá, infelizmente, não reconheceram a primeira classe que eu tinha feito no ensino particular. Tive de voltar a fazer a primeira classe. Isto lhe causa um atraso de 1 ano no processo de ensino, em consequência. Sim, mas dizer também que, além desse atraso de 1 ano que eu tive por causa do não reconhecimento da primeira classe que fiz no ensino particular, o colono no tempo colonial tinha uma estratégia de nos fazer atrasar. Por exemplo, no ensino particular havia pré-atrasada durante 1 ano, depois pré-adiantada, depois primeira atrasada e primeira adiantada. Quer dizer, uma criança para fazer primeira classe ficava 4 anos. Mas, por minha sorte, quando eu ingressei na pré-atrasada, viram que tinha mais capacidade, passei logo no mesmo ano para pré-adiantada, e o mesmo também aconteceu na primeira classe. Passei imediatamente da pré-atrasada da primeira atrasada para primeira adiantada. E depois, em 1965, fiz a 4ª classe na escola primária do Jardim e em 1976 ingresso, portanto, na escola secundária Francisco Manhanga. Já para lá iremos. Houve alguma razão para iniciar o ensino no ensino passa a redundância particular? Não sei. Os meus pais inscreveram-me lá. Não sei qual foi a razão. E na Francisco Manhanga o que é que faz?
Estamos a falar da época de grande euforia para os moçambicanos, é o ano em que acontece a proclamação da independência nacional, ao fim de 10 anos de luta armada. Sim, quando eu ingresso na Manhanga foi realmente numa altura da Revolução, tanto é que eu recordo-me que na altura, na quinta classe, dava-se francês, mas eu não tive professor de francês porque muitos professores tinham partido e fiquei sem professor de francês. E se me lembro bem, parece que no mesmo ano o Sistema Nacional de Educação aqui acabou abolindo, portanto, a disciplina de francês. Mas pronto, eu tive um revés, muitos até podem não saber, como hoje sou cientista, eu repeti a quinta classe. Isso por quê? Porque eu era boa aluna, tudo, mas tinha dificuldades a matemática, dificuldades sérias. E eu calhei numa turma em que mais de metade eram repetentes. E o que é que faziam? Faziam com que os caloiros, né, chamávamos de caloiros, ficassem retraídos. De tal forma que o professor, quando explicava a matéria, depois procurava saber se tínhamos percebido, se tínhamos entendido. Bom, nos princípios eu até tentei colocar as dúvidas, mas depois riam-se, os outros faziam chacota e tal. Aquilo era bullying mesmo. Então, a partir daí, eu passei a ter medo de dizer. Aí eu fui ficando para trás, fui ficando para trás. No final do ano, eu tinha uma média positiva, mas tinha média 8 a matemática. E matemática era uma cadeira básica. Aí eu chumbei. Eu fiquei muito triste. Cheguei em casa, disse ao meu pai: olha, papai, eu chumbei por causa de matemática. Eu esperava que o meu pai ia ver de ralhar comigo, mas o meu pai deu-me uma força necessária. Talvez foi daí que eu, quer dizer, penso que eu fiquei transformada, porque transformei aquele desafio de não entender a matemática é um ponto para eu me reinventar. Ele disse: olha, não te preocupe, filha, para o ano tu vais passar. E a coisa ficou assim. De facto, foi quando eu sozinha disse: eu tenho de entender matemática. E pronto. No ano seguinte, o meu foco era matemática, porque o resto era barra, como diziam. Aí eu entendi, portanto, a metodologia para estudar matemática e passei a ser uma das melhores, ou um dos melhores alunos, né? Já que também havia rapaz lá, um dos melhores alunos da matemática. E onde é que concluiu o ensino médio para poder ingressar na universidade? Foi mesmo na Manhanga, sim. E, então, era boa estudante, que em 1977, o Ministério da Educação decidiu selecionar em todos os distritos e em algumas escolas os melhores estudantes para irem para Cuba. Eu tinha sido selecionada, mas depois nós, as meninas, acabamos ficando de fora e só foram rapazes porque ia-se, ou foi-se de navio, ia-se levar muito tempo, né, durante a viagem, e o Ministério da Educação decidiu que as meninas não deviam, portanto, seguir. Foi assim, portanto, que acabei perdendo a oportunidade de estudar em Cuba. Então, eu teria feito parte do primeiro grupo de moçambicanos que foi para Cuba. Então, quando vai a Cuba, o que fica cá a fazer? Não, eu continuo na Manhanga. Estudos, sim. Eu continuo os meus estudos na Manhanga e já em 1981, precisamente há 40 anos, durante a ofensiva política organizacional que o saudoso presidente Samora Machel levou a cabo nas escolas, nas empresas e em muitos sítios,
visitou a nossa escola, a Escola Secundária Francisco Manhanga. Recordo-me que tínhamos aula de desenho com o falecido professor Rodrigo, que Deus o tenha. E o que aconteceu é que no dia anterior eu disse à minha mãe, disse, mamãe, amanhã o presidente Samora vai visitar a nossa escola, porque tinha nos avisado. Aí fiz as minhas tracinhas, aquilo que chama de esconeta, eu fiz pessoalmente. Depois recordo-me que trazia um vestido amarelo de gabardine. Naquela altura tínhamos mesmo de comprar tecido, mandar fazer, e um casaquinho azul. E a delegação do presidente, portanto, entrou na sala onde estávamos. Aí, na altura, como se dispensava com média 14, o presidente procurou saber quem tinha dispensado com média 14. Apareceu uma menina de Xamanculo, o presidente conversou com ela e depois perguntou se alguém tinha feito a média, a sétima, portanto, com média 15, e apareceu a minha colega, a Maria Rita Freitas, que é a inspetora-geral do INAI. E depois disso, eu quietinha, não cheguei de me pronunciar. Mas qual era a sua situação em termos da média? Aí ouvi de lá atrás, porque eu estava mesmo na primeira fila, à frente. Aí ouvi de lá atrás a ministra da Educação, a doutora Graça Machel, a dizer assim, Samora, dizem que tem uma menina que fez com média 16. Então o presidente ficou assim, aí eu assim, quem é essa menina? Então, Alsácia. Ai, aquilo foi, o meu coração quase pulou e pronto. O presidente quis saber que era Alsácia, eu timidamente levantei a mão, aí chamou-me lá para o quadro. E disse para eu escrever as minhas notas no quadro, eu escrevi e na altura penso que era o falecido Gulam Khan. O assessor de imprensa, sim. Ia fazendo as contas e, de facto, conferiu que a média geral era 16. O presidente ficou tão impressionado, quis saber da minha história. Foi quando soube que eu, na altura, já era órfã de pai há 3 anos, que a minha mãe... Porque a minha mãe fazia machamba só, mas quando o meu pai perde a vida, o meu irmão teve de lhe arranjar emprego no Estado. Nessa altura já era servente. E pronto, foi quando o presidente Samora decidiu me oferecer bolsa de estudos. Quando soube que eu era a melhor aluna da 8ª classe na escola, mandou uma delegação do Ministério da Educação para a minha casa para saber em condições vivia e recebeu o relatório, aí mandou comprar uma cama, um guarda-fatos, uma secretária, levaram-me para a Casa Belita. Na altura era a melhor casa, e se não a única que tinha boas roupas lá. Cheguei lá, disseram para eu escolher a roupa que eu quisesse, eu não acreditei. Aquilo foi escolher a roupa que eu quis, saímos dali para a papelaria Fox. Também fui escolher todo o material escolar que eu achei que devia levar. Dali saímos, fomos para o TPM, na altura era SMV, né? SMV, Serviços Municipais de Aviação. Isso. Então, foram tratar o passe escolar grátis para mim, porque ele viu que, apesar de eu viver em Nagoya, apesar de eu ir e voltar, ir à escola e voltar a pé, tinha boas notas. Disse, olha, então tem que ter passe escolar gratuito para não ter problemas de transporte. E, além disso, tinha uma mensalidade, que não vou dizer quanto é que era, mas aproximava-se ao salário mínimo naquela altura. E, além disso, também tinha um rancho mensal de 1.500 meticais. Estamos a falar de uma altura em que o salário mínimo aqui no país era 2.100 meticais. O famoso decreto 4/80. Isso mesmo. Para dizer que não era uma bolsa qualquer. E o que me impressionou é que, apesar da agenda que o presidente tinha,
anualmente, no fim do ano letivo, tinha tempo para ler o relatório. Ele queria receber sempre no fim do ano letivo o relatório sobre o meu desempenho na escola. Era uma tarefa que o Ministério da Educação tinha. E pronto. Aí, depois, ingressei na universidade para o curso de Medicina Veterinária. Mas este era o curso dos sonhos. Não, eu queria fazer medicina, inclusive já tinha Medicina feito... humana. Medicina humana, inclusive já tinha feito a inscrição, mas por influência do pai dos meus filhos, na altura, meu namorado teve de mudar para a medicina veterinária, mas dizer que não estou arrependida. Provavelmente, como médica humana, talvez não fosse a Sácia que Cientista. sou hoje, digo em termos de percurso na área científica, mas acredito também que eu teria dado o meu contributo, ou estaria a dar o meu contributo numa outra vertente. Mas o seu namorado tinha uma certa aversão à medicina humana, tinha medo de ver a namorada a lidar com corpos humanos, para desencorajar a seguir este ramo? Não, o único argumento que ele deu era de que eu devia fazer o curso a venca dos meus pais. O curso... Porque a medicina humana, a medicina, portanto, implicava viver fora da casa dos pais? Não, ele não queria, de fato, que eu viesse viver na residência universitária. Então, agora, eu escolhi medicina veterinária porque é o curso mais próximo. Como alternativa? Mais próximo... Como alternativa, sim, como alternativa. Mas, não estou arrependida, estou muito bem como médica veterinária. E como é que se dá o primeiro contacto com a faculdade veterinária? Bom, Há aqueles primeiros dias de apresentação? Não, acho que o diretor científico na altura, acho que se for a ver esta entrevista, vai me estrangular. Não. É que pronto, ali eu recordo-me que quando no primeiro dia, o diretor científico procurou saber o que é que tinha motivado cada um de nós a seguir medicina veterinária, cada um foi dizendo. E quando chegou a minha vez, eu simplesmente disse que tinha escolhido medicina veterinária porque a faculdade ficava perto da minha casa. Eu recordo-me que ele ficou muito chateado e pensou que eu estivesse ali só para brincar, mas depois na prática viu que não, eu dei aquela resposta, mas na verdade eu levava as coisas os estudos a sério. E depois eu gostou porque eu fazia parte dos melhores estudantes da faculdade. E como é que foi o seu percurso enquanto esteve na faculdade? Foi brilhante a semelhança portanto, do ensino secundário, ensino primário? Sim, eu sempre fui uma boa estudante. Eu acho que os colegas que foram da minha turma podem provar isso. Na altura éramos menos estudantes do sexo feminino, eram mais rapazes, mas todos são cientes de que na nossa turma havia um trio muito terrível, entre aspas. Éramos mesmo bons estudantes. Estou a falar eu de mim própria, a Dácia Correia e a Adelina Machado. Éramos um trio que muitos dos nossos colegas tiravam o chapéu. Antes da universidade e antes mesmo da intervenção do presidente Samora, que mudou um pouco a sua condição de vida, o que é que significou estudar no meio das adversidades que enfrentava, por força das dificuldades da família? Sim, era órfã do pai? Sim. É assim, a educação que a minha mãe me deu, e eu sou muito grata à minha mãe, porque ela não estudou, como na família dela era das mais novas, foi prejudicada porque ela servia de babá para os sobrinhos, portanto, para os filhos das irmãs mais velhas. Então, ela só tinha a primeira classe. E
como eu disse, ela tinha 8 filhos, 3 rapazes, 5 meninas. E o que ela dizia e defendia, não só ela, o meu pai também, era que tanto as meninas como os rapazes deviam ter as mesmas oportunidades. Então, as condições que eles criavam ou proporcionavam eram as mesmas, tanto para rapazes como para as meninas. Mas dizer que era muito difícil, porque além de ser órfã, mesmo antes de ser órfã, a minha mãe dizia, olha, vocês têm que ir à escola, mas também devem saber fazer machamba, porque não sabe qual será o amanhã. Então, eu recordo-me que os meus irmãos estudavam aqui na escola comercial, e eu estudava na Manhanga, e a irmã que me segue a mim, quem estudasse de manhã na escola, depois de voltar da escola, tinha que ir a machamba. Nós fazíamos machamba no Benfica, atrás da escola. Isso tudo a pé. Então, significava que nós vinhamos para a escola de manhã, das 7 até as 12h10, íamos para casa a pé, chegávamos às 14 e tal, ali comíamos alguma coisa, dali íamos para Machamba. E se nesse ano calhasse nós a estudarmos à tarde, o inverso acontecia. Nós saíamos às 5 e tal para Machamba, voltávamos às 10 e tal, tomávamos um chá e às 11 saíamos para entrarmos às 13. Então, nós crescemos num ambiente em que tínhamos que fazer isso tudo, além das tarefas domésticas em casa. Então, foi uma infância que não foi como de outras crianças. Inclusive, alguns vizinhos diziam à nossa mãe que ela nos maltratava, mas tu mandas as crianças para a escola e também para a machamba, está a maltratar as crianças, isto, aquilo, não sei o que. Mas a minha mãe dizia que não. Eu acho que as minhas crianças têm que saber fazer de tudo, porque cada um não sabe o que o futuro lhe reserva. E parecendo que não, na minha vizinhança, a minha família, quer dizer, nós somos dos que mais formados, né, em termos de número de membros de família, somos. Dos 8, quer dizer, só 2 que não são formados, também por opção própria, não porque não tiveram as mesmas condições que nós todos tivemos, mas cada um tem seus projetos de vida. E eu estou muito grata por isso. E quando concluiu a licenciatura, o que seguiu? Eu sempre gostei de pesquisar, então, quando ainda estava no 5º ano da medicina veterinária, ingressei no Instituto Nacional de Investigação Veterinária, o antigo INIV. Como funcionária? Como funcionária, sim. Então estudava e trabalhava. Como é que se dá o ingresso? Foi por concurso? Foi orientada? Não, naquela altura, por acaso, bastava haver vagas, alguém fazer o requerimento, podia ingressar. Então, na altura fui convidada, penso que a diretora era a doutora Paula Travassos Dias, e convidaram-nos, a mim e a minha colega, Anabela Manhissa, e ingressamos. E quando ingressa, portanto, neste instituto, parou de estudar, interrompeu os estudos? Não interrompi porque eu ingressei para a carreira de investigação científica e a própria carreira em si obriga a que os investigadores se formem. E a formação deu-se em Moçambique ou no estrangeiro? E eu estudei na África do Sul. Dizer que eu consegui uma bolsa para a Suécia, mas depois pedi para fazer na África do Sul devido a minha área, não é? De especialização. Aí fui para a África do Sul, concorri para fazer mestrado. Mas na altura eu já tinha publicado, penso que já tinha publicado 3 artigos científicos. Foi quando a universidade lá na África do Sul
disse que eu reunia condições, eu não precisava de fazer mestrado, porque afinal o que é mestrado? No mestrado não se aprende nada mais e nada menos do que método de pesquisa, como fazer pesquisa, como redigir e como publicar. E eu já tinha publicado 3 artigos científicos. Aí a universidade decidiu atribuir-me aquilo que chama de Master's Field, uma equivalência, portanto, ao mestrado, e fiz, portanto, fui admitida para fazer doutoramento diretamente. E eu fiz na África do Sul, mas o trabalho de pesquisa foi feito aqui em Moçambique. Então eu fiz em regime sanduíche, eu estudava e a trabalhar ao mesmo tempo. E aí já nascia praticamente a cientista. Começa a fazer muitas pesquisas, isso, publica muitas pesquisas. Isso. Tanto é que, uma vez que a minha área implicava necessariamente fazer a pesquisa por pelo menos 2 anos, porque eu estudei a epidemiologia dos parasitas gastrointestinais em caprinos. Então, tinha de estudar pelo menos fazer a pesquisa durante 2 anos, que era para depois ver a sazonalidade, portanto, a variação das populações de parasitas nos períodos seco e chuvoso e durante 2 anos, que era para depois desenhar as estratégias, portanto, para o controle das parasitoses. Então, o curso de doutoramento lá em Medunça durava 5 anos. E o meu supervisor disse, olha, eu aqui não quero que tu fiques 5, 6, 7, 8 anos, como acontece com outras pessoas. Aqui dou-te exatamente 5 anos. Eu disse que estava bem. Deu-me 5 anos, mas eu consegui fazer em 4 anos. Aquilo foi uma notícia lá. Aliás, mesmo no ensino secundário, uma das coisas, por exemplo, voltando um pouco atrás, uma das coisas que motivava os estudantes, quer dizer, eram coisas que pareciam simples, mas que serviam para os estudantes se aplicar nos estudos. Era o quadro de honra. Não sei se recorda. Nas escolas, os melhores estudantes constavam do quadro de honra, sim, sim. As fotos, o nome, a classe, a turma e tal. E dizer que eu desde a 5ª classe, quer dizer, quando eu era repetente, quando já apanhei a matemática, como eu disse, da 5ª até 11ª classe, eu sempre constava no quadro de honra da Escola Secundária Francisco Manhã. Isso para dizer que eu sempre estive entre os estudantes que se distinguiam, modéstia à parte. Então, quando me dão 5 anos na universidade, na África do Sul, eu consegui fazer em 4 anos. Aquilo foi, de facto, um feito que me marcou. E recordo-me que no dia da graduação, foi no dia 19 de maio do ano 2000, éramos 4 a sermos graduados. Eu era mais nova, na altura tinha 36 anos. E dizer que fui fazer doutoramento depois de ter trabalhado durante 12 anos, depois da minha licenciatura. E quando lá na semana de graduação, cada supervisor, portanto, faz a leitura da biografia do seu doutorando. Éramos 4, 3 eram senhores já, acho que de 50 e tal ou 40 e tal anos, e eu era a única, portanto, do sexo feminino. Eu recordo-me que quando o meu supervisor leu a minha biografia, os sul-africanos renderam-se às evidências. O que aconteceu foi que todos levantaram-se, mas estava a haver um pavilhão desportivo, aliás, levantaram-se para me aplaudirem. Aquilo foi uma recompensa que só dá naquele momento, a pessoa só sente naquele momento. E pena que não estava lá, além do meu irmão e da minha cunhada, que estavam lá. Pena que não havia um outro moçambicano lá.
E na altura não havia redes sociais para captar aquele momento. Os sul-africanos não tentaram namorá-la para ficar a trabalhar para eles? Tentaram, mas talvez porque eu, quando fui estudar já em termos de contato com outros países, não era novidade, eu preferi mesmo permanecer no país. Depois envolve-se com algum afinco a pesquisas científicas, muitas delas já foram publicadas, participou em muitos congressos científicos, pode partilhar com a nossa audiência. Ok. A primeira vez que eu fui a um congresso marcou-me porque foi em Nairobi, em 1990. Como o meu nome é Alsácia Atanásio, aí mandaram alguém lá da universidade para ir esperar por mim no aeroporto com aquela placa, né? Dr. Atanásio. Então, quando eu cheguei, vi, portanto, o meu nome, fui ter com a pessoa. Cumprimentei ele e o senhor olhou para mim e disse: "Are you Dr. Atanásio?" Eu disse: "Yes." "No, I expected to say someone. Yeah. A man who's sweet." Não, sou eu. Sabe, aquele senhor ficou, porque eu era uma menininha e aquele congresso era daqueles congressos onde aqueles cientistas já de carreira, aqueles senhores que metem medo, aparecem lá. Então, quer dizer, foi uma coisa que me marcou, o primeiro contato que eu tive. Fez alguma apresentação no congresso? Fiz uma apresentação. Como eu disse, eu sempre trabalhei em Caprinos, mas nesse congresso eu fui fazer uma apresentação, portanto, que tinha a ver com doenças transmitidas por caraças. Porque antes disso eu tinha estado, portanto, na Austrália, em Queensland, durante 3 meses num estágio e tinha levado algum material daqui, soro daqui, de Caprinos, para lá. E fui processar lá, então nesse congresso fui apresentar, portanto, um trabalho com esses resultados. Qual foi o campo de pesquisa? Foi em Moçambique, estudou o cabrito de onde? Bom, primeiro vou falar do trabalho de pesquisa do meu doutoramento. Eu estudei doenças de caprinos nas províncias de Maputo, Gaza, Tete e Cabo Delgado, de forma a ter, portanto, aquilo que é a epidemiologia dos parasitas nas 3 regiões do país. E como resultado dessas pesquisas, eu delineei aquilo que é o programa ou o calendário, portanto, para controle estratégico das parasitoses. E além, portanto, de ter publicado esse estudo como tese, também recordo-me que eu fui à Stresa, na Itália, apresentar, portanto, esse artigo sobre a prevalência, portanto, de parasitas gastrointestinais, portanto, em caprinos de Moçambique. E também outra pesquisa tem a ver com o estudo da ocorrência de resistência dos parasitas, também dos caprinos, aos desparasitantes, no caso concreto, aos benzimidazóis. E recordo-me que eu estive, portanto, em Louisiana, onde fui, em New Orleans, onde fui apresentar, portanto, um trabalho sobre a ocorrência de resistência, portanto, de parasitas gastrointestinais em caprinos do setor familiar. Também, nesse meu ramo de pesquisa em doenças, portanto, de caprinos,
fiz uma pesquisa sobre a resistência, mas já não em termos de testar só a eficácia do desparasitante, mas em termos de identificar que tipo de mutações é que ocorrem no DNA do parasita que leva a que o parasita, portanto, seja resistente ao desparasitante. Quer dizer, quais são as mutações, quais são as alterações na composição da cadeia do DNA que ocorre no parasita, neste caso, Haemococcus contortus, que faz com que a droga, quando chega lá no parasita, no DNA do parasita, não encontre aquilo que se chama de local de ação, onde ele normalmente se fixa e, portanto, mata, quer dizer, desestabiliza o DNA do parasita e, como resultado, o parasita morre. Então, fiz esse estudo e fui apresentar os estudos em Belém, no Brasil, em 2017. E vários outros, já estive em muitos sítios, já estive, totalizando, eu já estive em 26 países ao redor do mundo, tanto como participante para apresentar trabalhos de pesquisa, assim como na qualidade ou na qualidade, portanto, de diretora executiva do Fundo Nacional de Investigação, ou na qualidade de investigadora mesmo. Recordo-me que em 2003 e 2005, o Fórum para Investigação Agrária em África, o FARA, convidou-me, portanto, para ser panelista numa conferência, portanto, sobre a mulher na investigação agrária em África. E fui panelista, onde fui falar daquilo que é o nosso contexto, aquilo que é o quadro das investigadoras em Moçambique. Quantos artigos científicos já publicou? Nas conferências, eu penso que apresentei mais de 10. Em termos de artigos científicos publicados, acho que... quer dizer, eu não publiquei muitos porque, como eu disse, eu publiquei até 2002, mas de 2002 até 2015, eu simplesmente era gestora, quer dizer, era diretora de instituições que lidam com pesquisa. Então, durante esse período, eu parei de pesquisar, mas quando voltei para a pesquisa, portanto, em 2016, quando decidi ir fazer o pós-doutoramento, que era a forma de voltar a me reintegrar na pesquisa, na carreira de investigação científica, eu publiquei outros trabalhos. Então, não me veio aqui a memória, mas nos últimos 3 anos, de 2017 a 2020, eu publiquei 6 artigos científicos e um livro. Quando é que se sente confortável, como gestora ou como pesquisadora científica? Nas duas coisas. Nas duas coisas? Nas duas coisas. Por igual? Nas duas coisas. E por que é que me sinto confortável nas duas coisas? Porque eu sempre fui gestora de instituições de investigação científica. Então, está dentro daquilo que é a minha área. Mas, mesmo como dirigente de uma instituição de investigação, eu sempre faço a investigação científica. O que é que significa dedicar-se à pesquisa científica em Moçambique? Significa gostar da ciência, significa mostrar qual é o papel da ciência, significa mostrar à sociedade qual é a importância da ciência, qual é a importância que a ciência tem para o desenvolvimento de qualquer sociedade. E isso, para eu não falar daquilo que são ganhos pessoais. Eu estou a olhar para aquilo que são ganhos em termos do impacto, portanto, dos resultados da pesquisa que
os investigadores fazem. Mas muitos pesquisadores queixam-se da falta de recursos. Não é o seu caso, não? Não, todos nós nos queixamos, mas é um desafio que eu acredito que o próprio governo está ciente e está fazendo o que pode, portanto, para criar condições. O que se quer é que não desistamos e que continuemos, portanto, a tentar ajudar também ao governo a arranjar recursos, portanto, para fazer pesquisa. Mas que há esse desafio do governo alocar mais recursos à investigação científica, lá isso há. E esta área de pesquisa científica é apetecível para parceiros estrangeiros porque o financiamento não tem que depender apenas do governo. São pesquisas que acabam interessando ao mundo inteiro. Quer dizer, o mundo fica a ganhar com essas pesquisas, independentemente do país onde elas são feitas. Sim, o mundo fica a ganhar, mas falando particularmente da minha área de pesquisa, neste momento que é a área da biotecnologia, o que acontece é que a biotecnologia é uma ferramenta que, quando explorada ou quando os países tiverem condições para aplicar a biotecnologia, para explorar aquilo que são os seus recursos, pode levar os países, portanto, a não dependerem dos outros. Então, é uma área em que não é fácil um outro país financiar um outro país. Isso significa que é uma área em que o nosso país deve apostar, alocar recursos, porque não é de ânimo leve que um outro país há de injetar o volume de recursos que é necessário, portanto, para se alavancar essa área. Então, é um assunto que quem de direito, de facto, deve ter em consideração, dizer que é uma área que oferece ou que pode oferecer muitas soluções para o país, mas porque outros países querem que nós continuemos a depender deles, raramente vão investir, portanto, na dimensão em que nós, como país, gostaríamos que investissem aqui no país. Alguma vez terá sido vítima de plágio dos seus artigos científicos? Bom, Se houve, não se apercebeu. Não, quer dizer, se houve algum plágio, não percebi. Porque talvez porque nunca foi assim minha preocupação. Porque, quer dizer, o que me preocupa é eu como investigadora, não recorrer a esse tipo de artimanhas. E ainda bem, porque a nosso nível, pelo menos nas revistas e jornais onde nós publicamos, eles já têm, enquanto aqui em Moçambique ainda está-se a falar da possibilidade de haver alguns aplicativos para detectarem plágio. Nós, quando submetemos trabalhos para publicação, são escrutinizados, portanto, por essas ferramentas, e em caso de plágio, o artigo não é publicado. Mas com meus trabalhos, não sei, nunca reparei, mas eu tenho conhecimento que alguns casos de plágio aqui no país têm sido detectados. O que é que distingue o aluno, o estudante, do vosso tempo, do aluno, estudante, dos tempos atuais? Eu hei de falar,
na qualidade de antiga estudante e antiga aluna, e por aquilo que vejo dos estudantes atuais, não só como quem vê de fora, mas como quem vê por dentro, porque além de ser investigadora, sou docente. Então sei qual é... Bom, primeiro, são contextos diferentes, ok? As condições que nós tínhamos não são as mesmas que os estudantes de hoje têm, primeiro. Mas, quer dizer, os estudantes de hoje, obviamente, com desenvolvimento, têm melhores condições do que nós. Nós não tínhamos as condições que os estudantes hoje têm, mas a nossa entrega aos estudos era algo... Quer dizer, eu penso que... Eu não estou a generalizar, mas os estudantes de hoje em dia, sinceramente falando, não se entregam tanto assim aos estudos como nós, nos nossos tempos, nos entregávamos. Agora, o porquê, penso que só os sociólogos é que podem estudar. Sente-se realizada como cientista? De alguma forma, mas eu sinto que... Ainda não realizou o seu sonho, o seu maior sonho? Sim. Qual sim. é o seu maior sonho? Bom, o maior sonho neste momento é vermos o nosso país, por exemplo, com uma cidadela, né, de ciência, tipo o Parque de Ciência e Tecnologia, lá com universidades, com os centros de pesquisa bem equipados, concentrados lá, e ter também a minha instituição já estabelecida e em pleno funcionamento lá. Guarda alguma frustração na vida? Frustração, entanto que tal, não. Mas que o investigador precisa de ser mais acarinhado, o investigador precisa. Como é que passa os seus tempos livres, se é que os tem? Por acaso eu tenho tido muito pouco tempo de tempos livres, talvez porque vivo na Matola, trabalho na cidade, gasto mais tempo na estrada, além, portanto, das horas de trabalho. Então, quer dizer, a partir de uma determinada altura para cá, eu tenho me resguardado um pouco. Quer dizer, os tempos livres são mesmo para ficar em casa, descansar, fazer as tarefas domésticas, de vez em quando, ver televisão. Filmes, por exemplo, já não tenho paciência para sentar e ver filme. Ler, eu leio, mas também eu estou numa fase em que evito ler por ler, porque não quero também, quer dizer, andar... Eu tenho... O que acontece é que quando eu leio alguma coisa, eu penso que muita coisa fica aqui, então eu leio o necessário. E chegou aquela fase em que eu prefiro consultar para fazer aquilo que eu quero fazer do que ler para reter. Mas pronto, dizer que não me sinto 100% realizada, porque ok, os cientistas querem sempre mais, querem fazer mais, querem descobrir mais, querem gerar novo conhecimento e querem ver os resultados das suas pesquisas cada vez mais a beneficiarem os beneficiários. Mas, de alguma forma, sinto-me realizada porque eu vi o meu esforço reconhecido. Dizer que ao longo destes 32 anos de carreira como investigadora,
porque sempre me entreguei, portanto, à pesquisa com zero. Quer dizer, nós fizemos juramento. Eu recordo-me, quando nós concluímos o curso de medicina veterinária, fizemos juramento que íamos servir, né, a nação. Eu sempre me dediquei às minhas pesquisas com afinco, e isso, portanto, rendeu-me não coisas materiais, não recursos financeiros, mas reconhecimento. Eu não sei quantos diplomas de honra tenho, não sei quantos certificados de reconhecimento já recebi ao longo da carreira, mas queria notar os últimos, portanto, reconhecimentos que eu tive nos últimos 2 anos, que, portanto, culminaram com o pico, digamos, que acho que é um daqueles picos que qualquer investigador gostaria de atingir, que é a condecoração, portanto, que recebi e que me foi atribuída, portanto, por Sua Excelência, Sr. Ministro, aliás, Sua Excelência, Presidente da República, em setembro do ano passado, que fui galardoada, portanto, com a medalha de mérito de ciência e tecnologia. Nós sabemos que uma condecoração é o reconhecimento ao mais alto nível, e quanto a isso estou plenamente realizada, porque sou a primeira cientista, investigadora e moçambicana a receber essa distinção. Pesquisadora científica Ansácia Atanásio foi a nossa convidada hoje para 2 dias de conversa, onde espreitamos um pouco o mundo da ciência e um pouco também daquilo que é uma parte da sua vida pessoal. O nosso muito obrigado por ter escolhido a nossa companhia. Continua ligado a nós, porque temos muito mais propostas e não vai arrepender-se.